Hoje eu quero trazer mais um testemunho que fala sobre o perdão. O quanto ele é importante, mas esse foi mais uma vez em que o Espírito Santo se fez presente na minha vida. Se eu não me engano, foi no ano passado, também no momento de Quaresma, se eu não me engano, final de março, onde eu havia feito um propósito e eu fazia sempre, como de costume, em toda a Quaresma, fazia o jejum durante todos os dias, na parte da manhã, onde eu só tomava um pouquinho de café e só iria me alimentar na hora do almoço. E eu sempre fazia a minha oração, eu sempre rezava o meu terço, todos os dias, sempre com a intenção. E chegou um momento da Quaresma em que eu já havia conseguido a graça que eu havia pedido. Mas por conta de um desentendimento, aquele perdão que eu tanto buscava, ele voltou a ficar difícil novamente. E naquele momento eu achei quase impossível de conseguir novamente. E ali eu meio que me desesperei e falei, puxa vida, meu pai, são 40 dias e eu só tenho mais uma semana. E o perdão que eu havia conseguido liberar, e agora acontece tudo de novo. E aí vem esse desentendimento, e agora eu não consigo perdoar mais, o que eu faço? E aí vem na minha cabeça, como era a última semana da Quaresma, era também a semana que acontecia as confissões. E rapidamente eu fui me confessar, conversei com o padre. E ali eu conversei com ele, expliquei o motivo, e ele me absolveu dos meus pecados. E eu saí da igreja já bem mais leve. Mas eu sabia que eu ainda não havia conseguido perdoar por completo. Eu estava mais aliviado. Mas eu não sabia do que Deus tinha preparado para mim durante a semana. Durante a semana eu fui visitar minha avó e chegando lá, eu e minha mãe, minha avó tem o costume de rezar o terço todo santo dia. E ela reza diversos terços. Eu sou muito grato a ela, porque ela sempre lembra de mim nas orações. E quando chegamos na casa dela, ela estava terminando de rezar o terço. Faltava apenas um mistério. E aí ela parou de rezar. E aí eu falei, não, vó, não para não, continua. Não, vou dar atenção para vocês. Tal. Eu falei, tá bom. E aí a minha mãe foi para a cozinha, porque ela ia fazer um café. E eu, como adoro café, falei, opa, eu também quero. Só que ali tocou muito forte no meu coração para continuarmos a oração. E aí eu falei com a minha avó assim, vó, a senhora se importa se eu rezar esse último mistério com a senhora? Ela, não, meu filho, de maneira alguma. E a gente começou a rezar o último mistério, o quinto mistério, e eu fechei meus olhos. E ali eu lembrei de tudo que havia acontecido. Do porquê que eu não estava conseguindo perdoar, o porquê que estava sendo tão difícil, o porquê que aquilo tudo me doía demais ainda. No fundo, eu dizia para Deus, olha, eu não fiz nada para poder merecer isso.
Eu não fiz nada. E o Senhor é testemunha disso. Eu não quero mal a essa pessoa. Muito pelo contrário. Eu quero muito o bem dela. Eu quero tanto o bem dela que eu quero perdoá-la, mas eu não consigo fazer isso sem a sua intervenção. E eu comecei a rezar o texto de olho fechado. E naquele momento, eu, de olhos fechados e cabeça baixa, eu senti a presença de 2 anjos, onde eu, ainda de olhos fechados, eu vi 2 luzes descendo e permanecendo ao meu lado, e eles falando dentro de mim. E eu vi a imagem deles perfeitamente. E eles diziam para mim assim: eu vim buscar. E aí eu olhei para eles assustado e falei: você veio buscar o quê? Deixa eu levar. Nós viemos aqui para buscar o que você tanto quer. E ali eu falei para eles: não, mas se você levar, você vai levar tudo. Eu só quero que você leve essa mágoa que está no meu coração. Nada mais. O restante você pode deixar. Pode deixar as recordações, pode deixar o carinho que eu tenho por essa pessoa, o apreço, o respeito. Não precisa levar tudo. E aí eles olharam para mim, pegaram essa caixa, que era uma caixa preta, pesada, e os 2 seguraram, olharam para mim: eu posso levar? E ali eu comecei a pensar comigo mesmo: pode, leva, você pode levar, deixa levar, vai te fazer bem, Renê. E aí eu olhei para eles e falei: tá bom, pode levar, mas eu tô com medo de você levar tudo. E ali eu vi essas 2 luzes subindo e foram embora. E foi um dos momentos mais fortes que eu senti, porque depois que esses 2 anjos foram embora e levaram toda a mágoa que existia, aquilo que eu tinha tanto medo dele levar permaneceu. E eu tive a oportunidade de poder contar isso ainda para a pessoa que havia tido esse desentendimento, havia sido um desentendimento pesado. E aí eu disse: olha, eu sei que talvez você não acredite, mas eu vou te contar para que você tenha um pouco mais de fé e que você acredite que Quaresma não é uma tradição apenas. É um momento forte que é vivido por nós que somos católicos. E o mais engraçado é que quando eu terminei de rezar com a minha avó, eu ainda falei com ela assim: vó, eu acabei de receber uma graça. E ela olhou para mim e falou assim: é, meu filho? Então me conta. E eu não conseguia contar, porque eu chorava muito. Então, se você tem talvez algum medo de que Deus possa levar algo a mais do que você imagina, confia, porque Deus, ele confia em você também. E ele sabe que se ele levar algo a mais, vai entristecer seu coração. Deus é tão cauteloso, tão educado conosco,
tão misericordioso, que Ele vai só até onde a gente permite. E hoje, mais do que nunca, não só hoje, mas desde diversas outras e inúmeras vezes que aconteceram comigo, eu agradeço a Deus por todo santo dia, porque todos esses testemunhos que eu estou dando e que ainda virão mais, eles estão tatuados na minha alma, não apenas na minha pele. Porque na pele simplesmente cura, sai a casca e com o tempo aquilo vai se apagando. Acredite, milagres acontecem quando você permite. Fica com Deus.